Está começando o CoachCast, o seu encontro com grandes lições de liderança, carreira e negócios. E se você busca crescimento profissional, alta performance e decisões melhores, siga o canal e vem com a gente. Eu sou Sérgio Albuquerque, idealizador aqui desse podcast, desde 2020 no ar, janeiro de 2020, e é um espaço onde grandes histórias se transformam em aprendizados aplicáveis, sem dúvida alguma. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Carlos Manuel, e ele vai se apresentar logo, logo, mas antes disso eu peço para você, que ainda não segue o nosso canal, seja no Spotify ou no YouTube, vai lá, siga, e se esse episódio aqui te agradar muito, compartilhe aí com toda a sua rede. Então, vamos lá, prepare-se para uma conversa que pode transformar a sua forma de liderar, de decidir e de crescer. Seja bem-vindo, Carlos, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. E a pergunta que eu gosto de fazer, quem é Carlos? Muito obrigado você pelo convite. Carlos é um procurador de soluções. Eu fiz uma formação de exatas a despeito de trabalhar grande parte da minha vida em humanas, em recursos humanos. Trabalhei 40 anos numa maior estatal do Brasil e hoje vivo em Portugal há 5 anos, desde 2021, fazendo o meu trabalho de mentoria com a minha consultoria, meu trabalho de mentoria em carreiras e ajudando as pessoas a descobrirem os seus caminhos e procurar soluções para problemas que, às vezes, não são tão complexos quanto elas próprias pensam. A visão de fora, de repente, pode ser bastante interessante, e a minha experiência me ajuda muito, porque já tive várias oportunidades de aprender ao longo dessa trajetória. Muito legal. E, bom, eu vou começar pelo começo, né? Quando você optou lá por fazer a tua faculdade, né? O que te motivou a fazê-la? Que eu gosto de trazer esse contexto inicial até para inspirar aqui quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo. Nós escolhemos a faculdade quando seguimos uma linha normal muito cedo na nossa vida, né? Então, é um momento de muita transição, a gente está muito com muitas dúvidas. Eu gostava muito de escrever e gostava muito de carro. Então, eu pensei em fazer engenharia mecânica ou letras, bastante semelhante às duas opções. E a engenharia mecânica acabou ganhando. Eu fiz engenharia e depois me pós-graduei em recursos humanos mais tarde. Mas a opção pela engenharia vem dessa paixão por automóveis que eu tenho até hoje. Que legal, que bacana. E engraçado isso. Normalmente quem opta para ciências exatas, que foi o seu caso no começo, né, fica um pouco distante da, da, da parte de pessoas, né? E aí você foi pelo caminho inverso, né? É, eu acho que é muito interessante isso que você falou, porque eu acho que essa visão de exatas ela nos passa uma forma de entender humanas de um jeito diferente. Então, o viés de entendimento da área de humanas, ele fica não melhorado, mas ele fica diferenciado, né, por uma visão de exatas. Porque, a despeito de eu não trabalhar a maior parte da minha vida como engenheiro, e sim como recursos humanos, essa minha base de cartesiana sempre me acompanhou muito e me ajudou muito ao longo da minha vida, e hoje me ajuda muito no meu trabalho com a consultoria. Encontro muitas pessoas que, às vezes, essa visão
cartesiana, essa visão mais organizada, e um pouco diferente de uma visão um pouco mais light das coisas, ela pode apresentar. A visão cartesiana é fria, mas às vezes é necessária. Uhum, não, que legal, muito bom. E como é que foi essa transição, né? Você entrou na engenharia, fez sua faculdade, provavelmente passou num concurso público, né? Como você falou, entrou na Sim. maior estatal. E como foi transicionar, né, da engenharia para o RH? Olha, o início do meu trabalho em RH a época foi até por acaso. Eu comecei a fazer um desenvolvimento na área que eu trabalhava, desenvolvimento de equipe. Eu era a pessoa da área que me relacionava com RH para fazer esse desenvolvimento de equipe. Eu trabalhava à época no Centro de Pesquisa da Petrobras, que era uma área muito única na Petrobras, e eu fazia essas várias turmas. Então, essa condição de me relacionar com as pessoas, de entender, de ver, porque eu participava de todos os eventos. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito como a gente pode agregar de uma forma poderosa na vida das pessoas, com conhecimento ou habilidades, competências que às vezes nós temos um pouco diferentes, né? Então, essa transição inicialmente foi casual, digamos assim, e depois não. Depois, dentro desse período de RH, a minha paixão sempre foi desenvolvimento, seguindo essa lógica que eu acabei de dizer, e aí foi uma opção de carreira mesmo, porque eu descobri que a parte de humanas lá, de letras, que eu pensava em fazer, acabou falando alto também para fazer uma curva e me levar também para esse caminho. Que legal, Carlos. Não, é bem interessante, né? E por isso que eu gosto de trazer essa pergunta sempre aqui nas entrevistas, porque isso com certeza inspira pessoas que às vezes fazem uma formação e acham que aquilo precisa engessar a sua carreira, Sim, a sua trajetória, e não tem necessidade. isso aí é fantástico. A visão que nós temos depois de certo tempo, com relação ao tempo que a gente tem, muda muito. Eu lembro que quando eu tinha 20 anos de Petrobras, me convidaram para fazer uma outra formação, no caso de Direito, e eu falei, eu não vou começar agora uma faculdade, e por que não começar, né? Então, você tem a vida toda para você se formar, aprender, e isso às vezes você perde um pouco essa visão quando você é mais jovem. Então, há aquela noção para muitos de que a formação é contínua e é finita, né? Então, ela começa, ela se espalha, a gente faz uma formação de nível superior, faz, de repente, um mestrado, um doutorado, mas que aquilo ali é finito. E não é finito, né? Eu lembro de um presidente de uma grande empresa que ele, bastante diferenciado, que ele era engenheiro, era advogado e na carreira dele já bem adiantada, ele quis fazer contabilidade, ele quis fazer ciências contábeis. E ele fez em uma instituição online, foi um dos precursores dessa formação online à época, e o que eu perguntava a ele era exatamente por que ele buscava
formações tão díspares. E ele dizia que era impressionante como você ia somando esses conhecimentos, a princípio diferentes, num conjunto de experiência que é único, que é o somatório de várias vertentes e que forma um conhecimento único para cada um, claro. É verdade, e eu super me identifico com isso, porque a minha trajetória também ela é de várias atuações, várias frentes, e isso tudo faz faz quem sejamos nós, né, neste momento. Então, quer dizer, tudo bem, tem gente que às vezes, eu vou ser médico e é só médico, e acabou. Sim. Mas aí tem o médico que vira dono de uma clínica, tem o médico que vira dono de um hospital, dono de um plano de saúde, né, porque ele já vira médico e ele é administrador de negócio, ele é um economista, né, então ele tem essa variedade de coisas. E vai buscar uma formação, eventualmente, para gestão e acaba sendo um gestor da área médica, da área de uma área diferente. Eu acho fantástico esse somatório. Hoje, aqui, de manhã, acordei, vi alguns artigos e aprendi coisas que eu não tinha até hoje e tirei uma lição aqui, que está anotado aqui, uma observação que eu fiz, e a gente aprende todo dia, né? E a ferramenta que a gente usa mais, que é o LinkedIn, propicia muito que a gente faça esse desenvolvimento, porque eu vou lá e vejo o que você escreveu e pego um pouquinho do que você aprendeu e vou no post de um outro amigo e vejo um pouquinho do que ele aprendeu. Então, são somatórios de conhecimento que a gente não teve oportunidade de ter, mas que a gente aprende ao longo do tempo. E isso é muito legal. E falando em LinkedIn, eu quero agradecer aqui a uma pessoa que depois eu vou passar o link para ela, que é a Andréia Greco, que foi quem nos conectou, na verdade, no passado, antes da pandemia, né? Estivemos já juntos aqui Sim, em São Paulo, né? Não sei se você lembra, né? sim, Estivemos numa claro. situação aqui e foi muito legal. E amanhã, inclusive, hoje a gente está gravando, mas amanhã eu tenho um bate-papo com ela também. Ela já esteve aqui no CoachCast, deixo o meu abraço para ela. Ela é uma pessoa que conecta muitas pessoas, né? E tem a ver até com esse nosso papo aqui hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais de networking. Então, eu queria saber o seguinte: como é que era o Carlos, funcionário público de uma grande estatal, que não tem necessidade de fazer network, né? E como é que você atuava nessa parte? É, só uma parte, a Andrea, ela esteve aqui em Portugal em 2024 e ela fez uma coisa que foi fantástica. Ela estava em Lisboa, eu moro no norte de Portugal, então são 2 horas, 3 horas de comboio de Lisboa até aqui, e ela fez questão de vir para almoçar comigo e com outras pessoas aqui que ela conhece, e foi fantástico essa oportunidade de estar com ela aqui do outro lado do Atlântico. Essa parte do networking, eu sempre tive ela muito viva em mim, a despeito da empresa. Eu fazia muito networking, essa parte de networking, essa parte de empregabilidade. Aí você vai ver, poxa, mas empregabilidade de uma pessoa, teoricamente, que trabalha numa empresa que dá uma certa estabilidade, mas eu sempre achei fantástico você saber qual o seu valor dentro do mercado, a despeito de você trabalhar com ou sem garantias. Então, eu fazia muito networking, morava no Rio e cansei de ir a São Paulo. Uma dessas oportunidades estivemos juntos. Cansei de ir a São Paulo, no bom sentido, participar de eventos, porque São Paulo é onde os eventos acontecem, para participar de eventos onde alguns deles, o grande case era o coffee break.
Quer dizer, o evento era fantástico, a gente aprendia muito, mas no coffee break era um momento ímpar, porque a gente ia conhecer pessoas olhando o crachá de cada um, e uma pessoa que era da empresa X, e conversar, e dessas oportunidades surgiram vários projetos que eu pude implementar na área que eu estava, até em RH, projetos de outras estatais, projetos de empresas particulares, mas esse networking era totalmente diferenciado porque nós não tínhamos, o LinkedIn tem 20 anos, nós não tínhamos LinkedIn, e mesmo que tivéssemos, ele ainda estava numa fase mais, mais embrionária. Então, não estava com toda a força dos últimos anos, da última década. E esse networking era feito pessoa a pessoa, um a um. E hoje nós temos uma ferramenta que nos permite falar com pessoas que a gente nunca imaginou falar, em locais que a gente nunca imaginou visitar, e a gente fala, como a gente fala aqui durante todo o dia, é, fazendo networking com essas pessoas com um poder impressionantemente maior do que aquele. Mas era feito um a um. Então, eu lembro de projetos que nós fizemos com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, com Volkswagen, com empresas a despeito da empresa, mas o RH com RH, e aprendemos muito, e certamente passamos muita experiência nossa para essas empresas nessa troca, que ela não é importante. O poder do networking, ele, ele é tão grande que, se a gente conseguir mensurar, a gente não abre mais mão. Não tem como. Quando você percebe a importância do networking, porque muita gente pode achar que ele é networking ocasional, é aquele networking de eu preciso, então eu vou correr atrás, ou de eu estou no momento X, Y, Z e aí eu vou correr atrás, mas o networking feito com constância, com a repetição todo dia, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento profissional, a despeito da empresa que a gente esteja. Quanto mais em empresas que não te oferecem esse tipo de garantia. E isso é um grande desafio que eu tinha, ainda quando eu estava na ativa, um grande desafio que eu tinha com pessoas que trabalhavam em empresas que não tinham essa garantia, e eu tentava propagar essa visão. Olha, existe uma forma de você ser visto, de você trocar, de você aprender, de você ser conhecido, e essa forma é o networking, e a gente pode trabalhar, nós podemos trabalhar nossa empregabilidade de uma forma muito poderosa através desse processo. Então, eu acho que uma das grandes vantagens que eu tenho dentro da minha faixa de experiência é poder ter passado por processos tão díspares, quer dizer, um networking raiz, um networking pessoa a pessoa, para um networking mundial, né? Onde você tem uma visão global e você consegue fazer essa troca. Eu aqui em Portugal, eu falo muito com pessoas de Angola, muito com pessoas de países aqui vizinhos que têm uma outra realidade e que a gente aprende muito, compartilha muito, e é fundamental para a nossa vida profissional o network. Que legal. Você saiu da empresa há quanto tempo?
Eu saí em março de 2021 e vim para cá em outubro, né? Ah, Mas essa minha vinda, essa mudança de país, ela é muito complexa. Então, eu já planejava essa minha vinda há 2 anos, uhum. antes de vir, obviamente. E a pandemia complicou bastante esse processo. Então, em 2021, como uma oportunidade que surgiu, e querendo já efetivar esse projeto, eu saí em 2021, vim para cá em outubro do mesmo ano. Que maravilha. E agora vamos falar um pouquinho de LinkedIn, que é a tua principal rede. Acho que você é bastante ativo e faz consultoria também de LinkedIn, de carreira para posicionar pessoas, né? Como é que você chegou na conclusão que ali era um caminho legal de trabalhar? É interessante porque LinkedIn, a despeito de eu ter, como muitas pessoas, a despeito de eu ter a minha conta lá atrás, eu não usava. Então, um belo dia, a minha conta é nova, a minha conta é de 17. Eu fui procurado por uma amiga minha, não era da área de RH, e ela estava tendo que procurar uma oportunidade, precisava preparar o LinkedIn dela. E eu falei assim: eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Só que eu pensei que a coisa era um pouco mais simples do que era. E quando eu comecei a me aprofundar para ajudar direito, né, eu comecei a aprender. E eu me apaixonei não pela ferramenta propriamente dito, mas pelo poder que a ferramenta me propiciava, me permitia de, de falar com pessoas tão diferentes e procurar oportunidades para essa minha amiga, procurar oportunidades tão efetivas. Então, eu comecei a trabalhar logo após com a minha consultoria, fiz vários treinamentos com colegas nossos e me preparei para começar a fazer as mentorias. Essas mentorias, eu já fiz muitas mentorias, e a gente aprende a cada mentoria. Eu fico muito satisfeito, porque das pessoas que eu mentorei, eu tenho algumas que são também top voice, e conseguiram um resultado muito expressivo, e essas mentorias elas começaram a passar uma ideia de desenvolvimento maior na minha consultoria, que eu poderia fazer treinamentos. Então, eu vou a algumas universidades para fazer trabalhos de informação sobre o poder do LinkedIn. Eu tive a oportunidade de ir na Universidade de Coimbra para falar com alguns alunos, com uma turma, sobre logo depois da pandemia, final da pandemia, para falar sobre o que era o LinkedIn para aquelas pessoas que estavam se formando, né? E que ainda estavam muito jovens e não tinham ainda uma consciência da necessidade daquilo. É um momento ímpar para você passar a informação e, principalmente, passar a importância de você usar essa rede para fazer o networking. Hoje, eu trabalho basicamente com mentorias individuais e em grupo, cursos para empresas, formação para empresas e assessoramento de profissionais. Muitos profissionais entendem a importância do LinkedIn, mas não têm tempo para exercer o trabalho que quer fazer no LinkedIn, e precisa não só de uma orientação inicial, como precisa de uma orientação mais a miúde, mais próxima, e esse trabalho eu tenho me dedicado bastante, porque ele é muito gratificante.
porque em alguns momentos você treina os empregados da empresa, e quando nós temos, você sabe, quando a empresa depende muito do patrocínio de cada projeto. Quando a gente tem o líder da empresa patrocinando aquilo, que incentiva o uso, o crescimento da empresa com relação à marca da empresa, à marca pessoal, o networking, o crescimento é fantástico. E isso é poderoso e é muito gratificante para a gente. Que legal, Carlos. E eu queria saber o seguinte: como as pessoas entram em contato com você, como fazem para contratar a sua consultoria, a sua mentoria? Olha, a minha conta no LinkedIn é relativamente simples de achar, porque eu tenho dois nomes muito comuns, Carlos Manuel, mas juntos eles não são tão comuns assim, né? Então, é simples de decorar como me achar pelo LinkedIn. Eu tenho o meu e-mail contato, @carlosmanuel.com. E no meu perfil também tem os meus contatos de telefone aqui em Portugal, por WhatsApp, os meus clientes do Brasil, por WhatsApp. Esses são os contatos básicos para falar comigo, conversar comigo. E quanta gente não me procura para a gente conversar a despeito da gente chegar a fazer um trabalho ou não, para a gente compartilhar. Isso é interessante porque não fica uma visão só de interesse no fim, mas fica no interesse do ganho mútuo. Quer dizer, ganhamos eu, porque aprendi com um profissional, como estou aprendendo aqui contigo hoje, tá? Ganho eu que falo com você e espero compartilhar contigo um pouquinho do que eu aprendi na vida. Muito legal, sem dúvida alguma, ganhamos todos, né? E uma das coisas que me inspira muito no CoachCast justamente são essas histórias de histórias reais, de pessoas reais que fazem acontecer e que ainda estão trazendo muita contribuição positiva aí. A tua trajetória é prova disso e muito legal. Eu só para a gente finalizar aqui, é muito diferente o cliente de Portugal para o cliente do Brasil? Olha, é diferente. É diferente não com relação às pequenas diferenças de língua, mas é diferente pelo foco. As pessoas aqui elas têm uma expectativa de resultado é, muito é, muito mais prático, quer dizer, querem resultados muito mais prontos. É, com o Brasil, não que a pessoa não queira o resultado, ela precisa do resultado, mas eu consigo explicar melhor o arcabouço do processo. Aqui não, aqui você tem que ser um pouco mais objetivo. E aí eu já senti que não é só Portugal. Eu tenho feito mentorias com outros países aqui, próximos da Europa, e essa é uma visão que eu percebo muito. Nós temos aqui uma praticidade, uma objetividade que às vezes nos soa até um pouco exagerada, né? Então, há uma diferença. Agora, na base, depois que você supera e se adequa a esse sistema, ele é superável e completamente possível de se trabalhar. Agora, eu faço muita mentoria com brasileiros. Aqui em Portugal, o que eu tenho feito mais são trabalhos com empresas, que até pela presença física, né? Pela presença, porque eu consigo fazer os treinamentos em loco, enquanto que, obviamente, o Brasil eu só faço online. E os treinamentos online nas empresas
eu percebo que eles estão perdendo um pouco de espaço. Nós usamos muito o treinamento online. Na pandemia, precisamos usar de forma muito agressiva o treinamento, o trabalho online, e agora a gente está recuperando uma coisa que é indispensável, que é a proximidade, olho no olho, o que nos faz sentir uma troca mais efetiva ainda. Muito bom, Carlos Manuel, só tenho a te agradecer a gentileza de ter tirado esse tempinho aqui para vir falar com a nossa audiência aqui do CoachCast. Tenho certeza que vai agregar muito para muita gente e honrado com a sua participação. Eu espero que tenha sido interessante, que eu possa ter agregado alguma coisa às pessoas, e estou à sua disposição. Maravilha, então, até o próximo. Muito obrigado. Um grande abraço.